Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, a notícia que eu vou dar pra vocês é uma dica enviada pela nossa querida irmã, peso pesado nas dicas, Andresa de Moraes. Desde já fica aqui o nosso agradecimento a essa irmã de fé e batalha. É uma matéria que se encontra no Correio Brasiliense e ela diz o seguinte: juíza de Santa Catarina admite gênero neutro na certidão de nascimento. A juíza admitiu a judicialização do caso e proferiu a sentença com base em dados históricos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, biológicos, psicanalíticos e psicológicos, além de fazer extensa análise sobre a trajetória de gênero e sexualidade no Brasil e no exterior. Uma matéria muito recente, de 13 de 4 de 2021. Primeiramente, família, antes da gente seguir com essa matéria, que é profundamente ofensiva e indignante, você vê aí uma união do judiciário com a grande mídia, que faz de tudo para passar pano e passar esse tipo de notícia, que é uma afronta à família, à moral e os bons costumes. Eles tentam passar isso da melhor maneira possível. Eles fazem um verdadeiro arrudeio para mostrar que está baseado aqui no que você acabou de ouvir. Antropológico, sociológico, etc, etc. Sendo que tudo isso aqui é mentira, porque qualquer opinião contrária de qualquer profissional dessas áreas é tirada da mesa de discussão. Só vale a opinião dos profissionais que concordam com eles. Profissionais esses, na maioria fracassados, e que fogem do debate igualmente o diabo corre da cruz. É esse tipo de profissional que tem aí. Pago por ONGs, pago por instituições lá de fora para propagar esse tipo de coisa e defender esse tipo de ideologia. Esse é o tipo de profissional que você tem defendendo essas coisas. Porque como o Dr. Enéas já disse, e calou a boca de centenas deles, você pega esse homem, você pega essa mulher que se diz se sentir ao contrário, você tira uma única célula, uma única amostra de sangue e você vai ver que se trata de um homem e uma mulher. Como Enéas bem disse, por mais que se faça mudanças estéticas, que a pessoa aparentemente se transforme no outro gênero, jamais será. Cada célula do corpo humano dessa pessoa diz o contrário. Isso é ciência. Isso aí não é o Davi que está dizendo, porque o Davi prefere que seja assim. Eu não tenho esse poder, eu não sou Deus. É simplesmente a natureza feita pelo próprio Criador. Cada célula dessa pessoa diz o contrário. Então você dizer que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher é simplesmente um fato constatado e provado cientificamente. O que é mais o quê? Olha a continuação dessa matéria. Em uma das primeiras decisões sobre o tema no país, a juíza Vânia Petermann, da Justiça Estadual de Santa Catarina, reconheceu o direito de uma pessoa de declarar que seu gênero é neutro em sua certidão de nascimento. Na decisão, que também admitiu a mudança do nome da pessoa, como ela havia pedido, a magistrada ponderou que o judiciário deve frear a discriminação das minorias e garantir a todos o exercício pleno de uma vida digna. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o caso corre sob segredo de justiça. Por que é que tem que ser mantido em segredo uma coisa dessa? Porque tudo aquilo, meus irmãos, que é ilícito, pode ser até legal, mas é imoral. Precisa ser mantido em segredo, tem que ser tirado do debate, como eles mesmos já disseram. Quantas vezes eu já vi a bancada LGBT dizer isso? Não tem que ter debate não, tem que criminalizar e ponto. Porque não tem argumentos para isso, não tem prova científica, não tem nada. Os próprios psicólogos, os próprios psiquiatras, hoje não podem mais recomendar o tratamento para uma pessoa que quer deixar de ter essas práticas que vai contra a própria natureza dele. Se o profissional fizer isso, ele já pode ser caçado. Então ficam todos com medo. Então isso é uma ditadura, como eu dizia, uma ditadura LGBTQ. Os caras aos poucos estão criando mais e mais lei. Os juízes hoje não querem mais seguir a Constituição, cada um quer criar a sua própria. O que o STF fez e está fazendo no país, criando uma insegurança jurídica, está abrindo brecha para que outros diversos juízes pelo país comecem a seguir o exemplo, porque, como nosso saudoso e querido Clodovil dizia, o exemplo tem que ser dado de cima para baixo. Se você tem esse exemplo na Suprema Corte, soltando bandido, caçando pessoas por dizer a verdade, cada ministro com um passado mais sombrio do que o outro, qual é o exemplo que você tem para dar aos outros juízes pelo país afora? É o pior possível. E é isso que está acontecendo. Agora, cada um pensa em criar a sua própria lei. A sociedade que paga o salário dessas pessoas, que se dane. Porque já que esse pessoal só quer defender a minoria, atropelando a grande maioria, ao invés de criar um convívio decente e digno, onde ambos possam se respeitar, eles fazendo isso, seria bom que também eles recebessem o salário apenas dos impostos recolhidos da minoria, já que estão lá apenas para representar eles. E a própria minoria, como eu digo aqui, que a gente respeita, a maioria não compactua com esse tipo de coisa. Porque se você parou para pensar no que eu acabei de ler para você, repito, nessa matéria do Correio Brasiliense, estão falando de certidão de nascimento. Que eu saiba, certidão de nascimento
é tirada pelos pais. Quer dizer que o pai agora quer ter um filho, nasce uma menina, ele vai dizer que é um menino e vai colocar o nome de menino. É isso aqui que a gente tá vendo? A imprensa é tão podre, meus irmãos, que passa isso aqui como se fosse uma coisa normal. É patético o papel que a mídia faz hoje. Continuando essa matéria vergonhosa, ela diz: na decisão, a juíza acrescentou que os ideais de igualdade e dignidade, o viés protetivo de personalidade previsto em nossa Constituição, depende do avanço legislativo para atender à dinâmica evolutiva da vida em sociedade, diante de uma lei que não faz mais sentido, da norma infraconstitucional e da falta do avanço no fluxo do que está pulsando. Não cabe denegar os mais intrínsecos direitos inerentes a todo ser humano. Na verdade, quem está tirando esses direitos são eles mesmos. Porque, meu irmão, você já pensou a confusão que isso aqui vai dar? Conforme as cirurgias estéticas vão avançando e vai ficando cada vez mais perfeita, vai chegar um momento que um camarada vai casar com uma mulher e descobrir que não é uma mulher, é um homem. Ele nunca vai poder ter filhos com ela. E a base do casamento é justamente construir uma família. Então imagine, você tá aí com a sua esposa, esteticamente ela é uma mulher, e aí você pensa: não, vou ter meus filhos, que eu sempre sonhei, fazer como meu pai, ensinar o que eu sei pro meu filho, pra minha filha. De repente você descobre, por um acaso, que ali sempre foi um homem. Você está casado com um homem, mas estão dando o direito aqui dela mentir pra você, dela te provar com documentos que é uma mulher mesmo. Se você pensava em casar com uma mulher pra ter filhos, vai ser tido como uma ideia machista sua. E você vai ser obrigado a continuar ali como marido ou pagar as consequências por um divórcio. Pagar o preço, na verdade, de um divórcio. Você já pensou aonde é que esses caras estão chegando, meus irmãos? Segundo os autos, a pessoa que acionou a Justiça de Santa Catarina foi registrada como sendo do gênero masculino, mas nunca se identificou como tal e tampouco como gênero feminino. Extrajudicialmente tentou mudar em sua certidão de nascimento não só o nome, mas também o gênero, pedindo que contasse no documento a expressão não identificação. A juíza admitiu a judicialização do caso e proferiu a sentença com base em dados históricos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, biológicos, psicanalíticos e psicológicos, além de fazer extensa análise sobre a trajetória de gênero e sexualidade no Brasil e no exterior. E aí seria bom ela colocar esses dados, né? Que dados são esses? Tanta coisa assim, será que ela é tão gênia para acertar e tá certa em tudo? Repito, juiz tem que seguir a Constituição, não criar a sua própria, que é o que estão fazendo aqui. A conclusão da magistrada foi a de que há uma voz muda na história da sociedade, igualmente do legislador, sobre a identificação neutra. Na lei, a identificação do item sexo, e não os sexos biológicos, destacou ela. Então estão procurando uma brechinha para empurrar isso aqui, goela abaixo da sociedade. Então o que é que a sociedade deveria fazer? Se tivéssemos de fato políticos trabalhando pelo povo e para o povo, essa juíza teria que ser afastada das suas funções e qualquer sentença dada por ela, como essa aqui, ser anulada. Simples assim. Tá pensando que é Deus? Tá pensando que pode criar uma constituição à parte? Não vem com esse desdrobo não, que mas tem isso aqui que não tá falando de biológico. Todo mundo sabe o que tá escrito lá. Família constituída por homem e mulher, ponto final. Estão atropelando a Constituição. Já falei isso aqui em outros vídeos. Tem que ter respeito com o próximo, seja qual for a opção dele. Ninguém discute isso. Já temos leis, inclusive, dando privilégios a quem opta por uma preferência diferente. Já temos privilégios para isso. Como se todo mundo não fosse ser humano, não fosse igual. Agora, o que estão fazendo aqui, repito, é criando uma nova Constituição e atropelando a atual. Considerando que não havia jurisprudência sobre o tema no Brasil, a juíza se cercou de decisões de países de sistema compatíveis para proferir sua decisão, citando doutrinas nacionais e estrangeiras. Espera aí, família, mas ela não é do Brasil? Por que é que ela tem que trazer sentenças estrangeiras para cá? Repito, ela faz parte do legislativo? Ela foi eleita por alguém para criar novas leis? Essas leis passaram pelo Senado? Não, ela atropela e cria a jurisprudência dela. Até quando o povo brasileiro vai aguentar isso e permitir isso? Nessa linha, a magistrada considerou que prevalecem os princípios que afirmam o direito fundamental da pessoa a gênero, assim ser juridicamente reconhecida, e o direito da natureza, o direito dado por Deus. O homem que for declarado como mulher ou se declarar como mulher vai gerar filhos? Como fica o casamento da pessoa que casa enganado? Agora, meu irmão, é a hora que quem tá desperto já sabe de onde vem isso. Quem acompanha nosso conteúdo já se ligou o que tá acontecendo aqui. Agora, quem caiu de paraquedas no canal, veio por causa do título, etc., ou porque compartilharam esse vídeo, isso aqui, meu irmão, vem de fora. Não caia na bobagem, na besteira de acreditar que uma juiz em tal canto resolveu fazer isso. Nenhum juiz em plena consciência faria isso apenas por fazer. Isso é uma coisa que vem de fora e a própria matéria deixa claro isso. Olha a raiz de tudo isso. A juíza ressaltou que o gênero neutro é um conceito adotado pela ONU. Ouviu?
Não é o Davi que está falando, a própria matéria do Correio Brasiliense. A juíza ressaltou que o gênero neutro é um conceito adotado pela ONU. O que a mídia deveria fazer, se não fosse podre, era perguntar e questionar se essa juíza trabalha para o Brasil ou para a ONU. Quem é que ela está representando? Então, isso vem da ONU para as pessoas que nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições típicas de sexo masculino e feminino. A magistrada ainda lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a favor da possibilidade de se mudar o registro de sexo independentemente do órgão sexual. Então, aqui está escancarado o desrespeito à nossa Constituição, o desrespeito à vontade do povo, o atropelamento da Constituição e o porquê que eu afirmo aqui, bato o pé dizendo que nenhum desses políticos que estão aí são honestos, nenhum, começando pelo presidente. Não acredito nisso. O cara é honesto, pelo menos é honesto. Lula também, enquanto o PT estava no poder, se dizia honesto. Foi preciso a Dilma sofrer um impeachment para depois, no governo Temer, descobrir o que Lula fez. Ou seja, foi preciso o outro lado assumir. Você só vai descobrir se esse presidente é ou não honesto, que não é, já digo pra você, não é. Já fiz matéria aqui e meus vídeos foram tirados do ar. Inclusive o título era Bolsonaro, anjo ou demônio, e eu mostrava o enriquecimento dos bolsonaros sem explicação. Inclusive já foi pedido ao Ministério Público investigação na época e eles disseram não, porque isso é pra prejudicar a gente. E acabou arquivado. Mas não tem como eles terem ganhado o que tem hoje apenas com salário de político. E eu já disse, nenhum desses caras são empresários, porque se fossem bons empresários, bons investidores, iriam ficar ricos antes de entrar na política, não depois. Onde os seus afazeres vão dobrar, porque aí, além de administrar as próprias empresas, eles teriam também que cuidar dos interesses do povo. Então, se o cara não enricou trabalhando só pra ele, imagine trabalhando pra dois. Entende, irmão? Então, nenhum é bom empresário como eles querem que você acredite. E todos eles têm o rabo preso e não vão pra cima do STF fazer o que a Constituição manda, porque ninguém tá pedindo que tire o STF. Ninguém é louco de falar isso. Apenas que se investigue os juízes, só isso. Vamos ver se estão recebendo algum dinheiro para libertar criminosos condenados. Vamos ver, ainda mais tendo o passado que muitos ali têm. Advogados do PCC e etc. Vocês já sabem, eu não vou entrar em detalhes aqui, que o vídeo já está muito longo. Mas você não verá nenhum político fazer isso, que tem esse direito, porque quando algum pensa, começa a falar mais grosso, não sei quem pega o telefone e diz, olha, tu esqueceu que tu tem isso aqui e isso aqui que eu posso te botar na cadeia? Inventa de ir pra cima pra tu ver. E o cara, não falei isso não. Eu disse, tirado de contexto a minha fala e se tora mesmo, família, porque devem ter um rabo preso. É por isso essa luta toda, para que ninguém, de fato, possa chegar lá. Por isso que você não pode se candidatar sem partido, tem que ter um partido, porque ali ele já filtra os candidatos. Doutor Enéas, você vê como ele poderia ter mudado, porque ele fez o próprio partido. Enfim, meus irmãos, eu vou terminando o vídeo por aqui, agradeço demais a sua audiência, peço que, por favor, você compartilhe, meus irmãos, porque se as pessoas não parar para pensar, não pararem para olhar o que está sendo feito, meus irmãos, esse tipo de coisa vai tirar todo o seu direito e liberdade de ter a sua própria família. Não ache esse exagero, não pense que isso aqui é teoria da conspiração, porque são fatos. O governo mundial está trabalhando dia e noite, expandindo a sua agenda global para finalmente assumir o controle de cada país. E esse tipo de lei será global. Essa matéria serviu para deixar isso claro. Então você, meu irmão, que tem sede de justiça e de Davi, como é que eu posso ajudar nessa luta? Compartilhe, irmão. Se você conseguir trazer uma pessoa a mais a despertar, se eu conseguir fazer ela despertar, você já fez a sua parte. Então eu conto com isso, compartilha, mostra pra geral e a gente vai ficando por aqui e volta amanhã se assim o Criador permitir. Que Ele abençoe e proteja cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.